Eu confesso que fiquei com muita vergonha de contar isso. Afinal, ninguém quer admitir que passou por uma experiência traumática em um motel, né? Ainda mais quando todo mundo já associa esses lugares a outras coisas. Mas, depois de pensar bastante, decidi abrir o jogo. Quem sabe o meu relato possa servir de alerta para alguém. Porque o que aconteceu comigo foi real. E só de lembrar ainda sinto o arrepio subir pela espinha. Tudo começou numa sexta-feira. Eu tinha saído do trabalho, exausto, e não estava com vontade de voltar para casa. Sei lá, eu queria algo diferente. Daí me veio a ideia de ir para um motel. Não para fazer nada além de curtir um tempo sozinho, relaxar na piscina, pedir alguma coisa para comer e aproveitar o silêncio. Escolhi um lugar que já tinha ouvido falar, um motel bem conhecido na cidade por ser discreto e confortável. Quando cheguei lá, já era quase noite. A suíte era enorme, com tudo que você pode imaginar. Uma piscina pequena, uma sauna, uma cama gigante e uma decoração meio antiga, mas ainda assim chique. Tinha um cheiro meio esquisito de madeira velha, mas nada que incomodasse muito. Resolvi explorar o quarto um pouco. Abri os armários, mexi nas gavetas. Foi aí que encontrei algo que, naquele momento, achei até engraçado. Uma gaveta trancada. Quem tranca a gaveta em motel? Pensei. Não dei muita bola e continuei meu momento relax. Passei algumas horas lá e tudo parecia normal, até certo ponto. Na manhã seguinte, enquanto arrumava minhas coisas para ir embora, a curiosidade bateu de novo. Aquela gaveta trancada estava me incomodando. Sei lá, parecia que tinha algo estranho ali, e eu não sou do tipo que ignora essas coisas. Procurei alguma coisa para forçar a fechadura, e depois de uns minutos consegui abrir. Dentro tinha só uma fita VHS. Sim, uma fita daquelas bem antigas, com um rótulo preto e sem nenhuma identificação. Também tinha um bilhete meio amassado, mas as letras estavam tão apagadas que eu não conseguia entender nada do que estava escrito. Na hora pensei, deve ser alguma besteira de hóspedes antigos. Peguei a fita e joguei na mochila, sem pensar muito. Quando cheguei em casa, foi que a coisa começou a ficar estranha de verdade. Eu ainda tinha um videocassete velho guardado, então decidi assistir à fita. Não esperava nada demais. Talvez algum vídeo antigo ou até algo engraçado. Mas assim que apertei o play, percebi que tinha algo muito errado. A fita começava com uma imagem do quarto onde eu tinha acabado de passar a noite. Reconheci imediatamente pela decoração. A câmera parecia estar escondida em algum lugar, porque mostrava o quarto inteiro, mas de um ângulo alto. No começo, não tinha ninguém no vídeo, só o quarto vazio. Mas de repente, apareceu um homem. Ele estava de costas, com uma postura estranha, meio curvado. Depois, uma outra pessoa entrou, só que estava amarrada e com um pano na boca. Meu coração gelou. O que veio a seguir foi tão brutal que eu precisei parar o vídeo no meio. O homem começou a torturar a pessoa amarrada. E aquilo era tão gráfico, tão real, que eu fiquei paralisado. Não era encenação, não era um filme, era um crime acontecendo, gravado ali, naquele quarto. Parei o vídeo e fiquei sentado no sofá sem saber o que fazer. Meu coração estava disparado e eu só conseguia pensar, eu dormi nesse lugar, eu estava nesse quarto. O que diabos está acontecendo? Depois de respirar fundo, criei coragem para continuar assistindo à fita. Não sei por que fiz isso, mas era como se eu precisasse entender o que estava acontecendo. Apertei o play de novo e o que vi me deixou ainda mais perturbado. A cena continuava. O homem no vídeo parecia ter prazer no que fazia. Ele torturava a pessoa amarrada com uma frieza assustadora. Não havia gritos, só o som abafado da respiração da vítima e o barulho de objetos metálicos batendo na superfície da mesa. Em um momento, ele virou o rosto na direção da câmera, como se soubesse que estava sendo gravado. Foi aí que percebi algo ainda mais estranho.
Ele usava uma máscara, daquelas de carnaval, mas pintada de vermelho. O rosto dele era impossível de identificar. A fita terminava abruptamente, sem mostrar o desfecho. Não dava para saber o que aconteceu com a vítima. Fiquei ali, encarando a TV, enquanto 1 milhão de perguntas passava pela minha cabeça. Quem gravou aquilo? Por que aquela fita estava escondida no quarto? E, o mais importante, será que aquilo tinha acontecido há muito tempo ou era recente? Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre o motel. No início só achei coisas normais, propagandas, avaliações de clientes, fotos das suítes. Mas, depois de muito fuçar, encontrei algo que me fez gelar. Algumas matérias antigas falavam sobre desaparecimentos naquela região. Pessoas que nunca mais foram vistas depois de passar por motéis e hotéis próximos. Ninguém mencionava o motel onde eu tinha estado diretamente, mas as datas batiam. Pensei em ligar para a polícia, mas aí me veio outra questão. Como eu ia explicar isso? Oi, eu assisti a uma fita VHS que achei num motel onde alguém foi assassinado. Eles iam achar que eu era louco ou que estava inventando alguma coisa. E se aquilo tivesse sido colocado lá de propósito para incriminar alguém? E se esse alguém fosse eu? Decidi guardar a fita, pelo menos por enquanto. Mas na mesma noite comecei a me sentir estranho. Parecia que havia algo errado na minha casa. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Aquele arrepio que sobe pela nuca quando você sente que tem alguém por perto, mas não consegue ver nada? Pois é, foi exatamente assim. Eu tentava ignorar, mas não conseguia. Era como se o silêncio ao meu redor tivesse ficado mais pesado, mais denso. Cheguei a levantar várias vezes para conferir se as portas e janelas estavam trancadas. Tudo parecia normal, mas a sensação não passava. Até que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi já com o coração na boca. Do outro lado, ninguém falou nada. Só um som estranho, como se fosse alguém respirando bem devagar. Alô? Eu disse, tentando manter a calma. Nada. A respiração continuava. Foi aí que desliguei, apavorado. Pensei que talvez fosse coincidência, alguém que ligou para o número errado. Mas depois de tudo que tinha visto e sentido, aquilo parecia mais uma peça do quebra-cabeça bizarro no qual eu tinha me metido. Resolvi que precisava entender melhor o que estava acontecendo. No dia seguinte, peguei a fita, enfiei na mochila e voltei para o motel. Sim, eu sei, parece loucura, mas na minha cabeça era o único jeito de obter respostas. Queria saber se mais alguém sabia da existência daquela fita ou se aquilo era um segredo guardado a 7 chaves. Quando cheguei no motel, tentei agir normal, como se fosse só mais um cliente. Falei com o recepcionista, que me olhou estranho quando perguntei sobre a gaveta trancada. A gente não tranca gavetas, senhor. Ele respondeu com uma voz seca. Meu estômago embrulhou. Como assim não trancam gavetas? Então, quem colocou a fita lá? Mesmo com esse nó na cabeça, subi até a suíte. Não me hospedei, mas pedi para dar uma olhada no quarto, alegando que tinha esquecido algo. A porta se abriu e o mesmo cheiro de madeira velha me atingiu como um soco. Tudo parecia igual, mas agora aquele lugar tinha um peso diferente. Parecia menor, mais sufocante, como se os próprios móveis estivessem me observando. Eu sabia que estava mexendo com algo muito maior do que imaginava. E ainda assim, continuei. Eu estava ali, parado no meio do quarto, tentando entender por que diabos tinha voltado. Tudo naquele lugar parecia mais sombrio do que antes. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu coração batendo rápido no peito. Meus olhos escaneavam o ambiente, cada canto daquele quarto, mas nada parecia fora do lugar. Tudo estava como eu tinha deixado na manhã anterior. A gaveta trancada, claro, estava aberta agora, vazia. Era como se aquele espaço não quisesse me entregar mais nada.
Resolvi sair antes que a recepção começasse a desconfiar, mas antes de descer, percebi algo no espelho do banheiro. Uma mancha. Não era grande, mas parecia sangue seco. Meu estômago revirou e eu saí dali o mais rápido possível. Desci para a recepção, tentando agir como se nada tivesse acontecido. "Encontrou o que esqueceu?" perguntou o recepcionista, com um sorrisinho que me fez desconfiar. Respondi com um sim, seco, e fui embora. No carro, comecei a ligar os pontos. A fita, o quarto, as notícias dos desaparecimentos. Nada disso podia ser coincidência. Mas o que me aterrorizava ainda mais era que agora parecia pessoal. Como se eu tivesse me envolvido em algo muito maior do que uma simples noite em um motel. Cheguei em casa já de noite, esgotado. A ideia de assistir a fita de novo me assombrava, mas eu precisava entender mais. Coloquei a fita no videocassete, mas dessa vez, antes de apertar o play, percebi que algo estava diferente. Havia um ruído na fita, como se ela tivesse sido alterada. Quando o vídeo começou, notei que uma nova parte tinha surgido, como se o conteúdo tivesse se atualizado. A nova cena mostrava o mesmo homem mascarado, mas dessa vez ele estava olhando diretamente para a câmera. Era como se ele estivesse falando comigo. Ele não dizia nada, mas o olhar através da máscara parecia me atravessar. Então ele levantou uma faca, ainda suja, e apontou para algo fora da câmera. O vídeo cortou e eu percebi que minha respiração estava ofegante. O que isso significava? Como a fita tinha mudado. Tentei manter a calma, mas a paranoia já tinha tomado conta de mim. Fechei todas as cortinas, tranquei as portas e fiquei sentado no sofá, com a fita ainda rodando em loop na minha cabeça. Foi quando percebi uma movimentação do lado de fora. Levantei devagar e espiei pela fresta da janela. Um carro preto parado na esquina da minha casa. Coincidência? Não parecia. Peguei meu celular e tirei uma foto do carro, pensando em usar como prova caso algo acontecesse. Mas assim que fiz isso, os faróis se acenderam e o carro arrancou, sumindo na escuridão. Meu coração estava a mil. Quem estava me observando? Será que era o mesmo homem da fita ou alguém envolvido com aquilo? Decidi que não podia mais ficar calado. Peguei a fita e saí de casa, decidido a levar aquilo para a polícia. Mas no meio do caminho, minha mente começou a trabalhar contra mim. E se ninguém acreditasse? E se, ao invés disso, eu acabasse sendo acusado de algo? Não tinha como provar que não estava envolvido. Afinal, era a minha palavra contra a de quem quer que fosse. Ainda assim, segui em frente. Cheguei até a delegacia da cidade, mas antes de entrar, um detalhe me parou. O mesmo carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Fiquei paralisado. O que eu estava fazendo? Como tinha me metido nisso? A ideia de entrar e denunciar tudo começou a parecer suicida. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e fui embora. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo seguido. Cada carro que passava, cada passo na calçada parecia mais alto, mais próximo. Assim que cheguei, tranquei a porta e apaguei todas as luzes. Me sentei no escuro, tentando entender o que fazer. Era claro que eu tinha mexido com gente perigosa. A fita era mais do que um simples registro de um crime. Era uma ameaça, uma mensagem. E agora eu era parte dela. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu não conseguia dormir. Não conseguia pensar em nada além do fato de que alguém estava me caçando. A fita ainda estava na minha mochila, como uma bomba relógio pronta para explodir. Eu sabia que, de algum jeito, ela era a chave para tudo isso. Mas como usá-la sem acabar morto? Enquanto estava ali sentado no escuro, ouvindo cada som da rua como se fosse o último, tomei uma decisão. Eu precisava me livrar da fita, não para me proteger, mas para tentar colocar um ponto final nisso. Talvez, se eu a destruísse, tudo acabasse. Peguei a mochila e saí de casa às pressas, dirigindo sem rumo pela cidade. Cada esquina parecia esconder alguém me observando.
Cada carro no retrovisor me deixava mais tenso. Cheguei a uma ponte afastada, onde ninguém passava àquela hora. Tirei a fita, olhei para ela uma última vez e a joguei na água. O som do impacto foi quase libertador, mas no fundo eu sabia que aquilo não era suficiente. De volta ao carro, o silêncio parecia ainda mais pesado. Enquanto dirigia de volta para casa, o rádio começou a falhar, soltando ruídos estranhos. Tentei desligar, mas ele continuava ligado. Então, uma voz surgiu. Não era música, não era estática. Era uma gravação, como se alguém estivesse falando comigo. Você não deveria ter assistido, dizia a voz, grave e firme. Meu coração disparou. Desliguei o rádio de novo. E dessa vez, ele obedeceu. Mas o estrago estava feito. Agora eu sabia que eles estavam me observando, ouvindo, talvez até mais perto do que eu imaginava. Cheguei em casa, fechei tudo de novo e fiquei sentado no sofá com uma faca na mão, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. As horas passaram e nada aconteceu. Nem carros parados, nem ligações estranhas. Era como se, ao destruir a fita, eu tivesse conseguido um momento de paz. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era temporário. No dia seguinte, decidi que precisava deixar tudo registrado. Peguei meu celular e gravei um vídeo contando tudo o que tinha acontecido. O motel, a fita, as perseguições. Não sabia se aquilo ia chegar a alguém ou se eu estava só me iludindo. Mas era minha última tentativa de deixar algo para trás caso algo acontecesse. Depois de gravar, enviei para algumas pessoas de confiança e apaguei as cópias do meu celular. Era um jeito de tentar me proteger, mas no fundo eu sabia que, mesmo sem a fita, eles ainda estavam lá fora. Até hoje, não sei exatamente quem eram ou o que queriam comigo. Mas uma coisa eu sei, aquilo mudou minha vida para sempre. O que era para ser uma noite tranquila num motel virou um pesadelo que nunca mais vai embora. Eu conto essa história não para assustar ninguém, mas para alertar. Às vezes, a curiosidade pode ser muito mais perigosa do que a gente imagina. E o silêncio de alguns lugares esconde coisas que é melhor a gente nunca descobrir. Era para ser só mais uma parada na estrada. Eu e a Amanda tínhamos saído cedo, tentando evitar o trânsito, mas depois de horas dirigindo, o cansaço bateu. O plano era simples: achar um lugar para dormir e continuar no dia seguinte. Quando vimos a placa enferrujada anunciando o Motel Paraíso, achamos que tinha achado um lugar decente. Mas, cara, como a gente estava errado. A entrada era desanimadora. Uma recepção escura com paredes manchadas e um cheiro de cigarro impregnado. O recepcionista, um homem magro com um olhar vazio, nos entregou a chave do quarto 16 sem nem perguntar nossos nomes. Boa noite, ele disse, mas parecia mais um aviso do que um cumprimento. O quarto. Era como se ninguém tivesse entrado ali há anos. Tinha um cheiro de mofo, a pintura das paredes estava descascada e a cama parecia que ia desabar a qualquer momento. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a cabeceira. Tinha nomes gravados na madeira, como se alguém tivesse usado uma faca para escrever. Uns nomes estavam riscados, outros pareciam recentes. Amanda tentou rir. Alguém achou que isso era um diário? Era só cansaço, eu pensei. Tentei ignorar aquilo e me joguei na cama, mas algo me incomodava. Os nomes não saíam da minha cabeça. Quem faria algo assim? E por quê? A noite chegou, mas o sono não. Primeiro vieram os barulhos. Passos no corredor, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Amanda levantou para dar uma olhada, mas, ao abrir a porta, não havia ninguém. Voltou dizendo que devia ser só outro hóspede. Mas o que eu senti não era normal. Era como se algo estivesse errado com o lugar.
como se ele quisesse que a gente ficasse. Depois veio aquela sensação esquisita. Meu relógio marcava 2 da manhã, mas de repente parecia que o tempo tinha pulado. Pisquei e eram 4. Amanda começou a reclamar de calafrios, dizendo que o ar estava gelado, mas o ventilador estava desligado. Foi aí que notei algo estranho nas paredes. Arranhões, como se alguém tivesse tentado raspar as unhas ali. Amanda disse que eu estava imaginando coisas, mas eu sabia que não. O medo começou a crescer e, para piorar, a sensação de ser observado ficou mais forte. Por volta das 5 horas, Amanda me acordou com um grito. Disse que sentiu alguém tocando o ombro dela. Claro que não tinha ninguém no quarto, mas o desespero nos olhos dela me fez perceber que algo muito errado estava acontecendo. Depois do grito da Amanda, eu sabia que não dava mais para ignorar. Peguei o celular e comecei a pesquisar os nomes gravados na cabeceira. Era só curiosidade, mas o que eu encontrei me deixou gelado. Todos os nomes estavam ligados a notícias de mortes, suicídios, acidentes, overdoses e o pior, todos no quarto 16. Mostrei as notícias para Amanda. Ela ficou pálida. "A gente precisa sair daqui agora", disse, já começando a arrumar nossas coisas. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ela parou e apontou para a cama. "Rafa, olha isso!" No colchão tinha uma mancha escura no canto. Era sangue, antigo, mas inconfundível. Meu coração disparou. A sensação de perigo ficou mais forte, como se o próprio quarto estivesse vivo. Tentamos abrir a porta, mas o trinco não se mexia. Gritamos por ajuda, mas ninguém veio. O telefone do quarto estava mudo e nossos celulares, que já tinham sinal fraco antes, agora estavam completamente sem serviço. Enquanto Amanda tentava abrir a janela, comecei a reparar nos detalhes do quarto. Havia algo escondido no espelho do banheiro, um pequeno furo. Quando olhei mais de perto, percebi que era uma câmera. Era como se alguém estivesse assistindo a gente. A descoberta da câmera só piorou as coisas. Se alguém estava assistindo, isso significava que todo o resto também era planejado. O barulho dos passos, os arranhões, até o grito da Amanda. Tudo fazia parte de um jogo doentio. Amanda começou a entrar em pânico. Ela andava de um lado para o outro, dizendo que precisava sair dali. Eu tentava pensar em uma solução, mas minha cabeça estava um caos. Para piorar, comecei a notar pequenos cortes nas minhas mãos. Eu não lembrava de ter me machucado, mas eles estavam ali, como se algo tivesse me arranhado enquanto eu dormia. O tempo continuava estranho. Parecia que as horas passavam em segundos e, ao mesmo tempo, não passavam. Amanda disse que estava ouvindo vozes, mas eu não ouvia nada. Comecei a me perguntar se a gente estava ficando louco. No desespero, tirei o espelho do banheiro da parede. Atrás dele, havia um compartimento escondido. Dentro, um caderno encardido. As primeiras páginas pareciam normais, mas conforme lia, as palavras ficavam mais frenéticas. A pessoa que escreveu aquilo falava sobre ser vigiada e não conseguir sair. As últimas páginas eram só uma frase repetida. O quarto é uma armadilha. Decidimos que não podíamos esperar mais. Peguei uma lâmina de barbear que achei no banheiro e Amanda segurou uma cadeira. Não tínhamos ideia do que enfrentar, mas sabíamos que precisávamos sair dali. Tentamos quebrar a janela, mas ela parecia inquebrável. Foi quando ouvimos a porta destrancando sozinha. Saímos do quarto devagar, tentando não fazer barulho. O corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado era insuportável. Quando chegamos na recepção, o recepcionista estava lá, parado, nos encarando. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio, sem emoção. "Deixaram algo no quarto?" ele perguntou. A voz dele me arrepiou. Amanda apertou minha mão e sussurrou: "Rafa, a gente precisa sair agora." Ignoramos o cara e fomos direto para o carro. Mas o motor não ligava. Enquanto eu tentava dar partida, Amanda começou a chorar. "Rafa, olha!" Ela apontou para o retrovisor. O recepcionista estava parado na porta do motel, com algo brilhando na mão.
parecia uma faca. Finalmente o carro ligou e acelerei como nunca. A estrada parecia interminável, mas quando olhei pelo retrovisor, algo me fez pisar no freio. O motel tinha desaparecido. Não estava mais lá. Era só um terreno vazio, como se nunca tivesse existido. Chegamos à delegacia mais próxima e contamos tudo. Os policiais nos ouviram com um olhar cético. Disseram que não havia nenhum motel naquele endereço. Mostrei as fotos que tirei do quarto, mas elas tinham sumido do celular. Tudo, até os cortes nas minhas mãos, parecia ter sido apagado. Amanda e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, sinto como se ainda estivesse lá, preso naquele quarto 16. Essa história é de arrepiar e queremos saber: você já viveu algo assim? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe sua experiência nos comentários. Olha, eu trabalho como camareira num motel há mais de 10 anos. Já vi muita coisa, sabe? Briga de casal, gente bêbada, cliente que foge sem pagar. Mas o que aconteceu naquela semana? Nunca passei por nada parecido. Ainda penso nisso, e cada vez que lembro, sinto aquele nó no estômago. O motel onde trabalho fica numa avenida meio afastada. É pequeno, mas vive cheio porque o pessoal gosta da privacidade. Aqui é aquele tipo de lugar onde ninguém quer ser visto entrando ou saindo. Eu já me acostumei com isso. As paredes são finas, os corredores sempre têm cheiro de cigarro misturado com produtos de limpeza e o som das TVs ou dos casais nos quartos nunca para. Parece um lugar sem alma, sabe? Um palco onde as pessoas encenam vidas que não são as delas. Meu chefe, o Zé, é um cara duro, mas justo. Ele vive repetindo: a gente limpa o que vê, mas nunca olha o que não é para ver. O que ele quer dizer é que aqui ninguém se mete na vida de ninguém. É uma regra que eu sempre segui, até aquele dia. Era uma segunda-feira e o movimento estava fraco. Eu estava limpando os quartos quando o Zé me chamou no corredor. O cara do quarto 7 pediu para renovar mais uma diária, mas não quer que ninguém entre no quarto. Só comida na porta. Achei estranho, porque geralmente os clientes que ficam mais tempo são mais relaxados. Eles deixam a gente limpar, às vezes até pedem uma conversa rápida. Mas esse não. Nem o rosto do homem eu tinha visto direito. Na hora do almoço levei a comida. Bati na porta e esperei. Nada. Bati de novo. Serviço de quarto. Uma voz abafada respondeu: deixa aí na porta. Quando me abaixei para colocar a bandeja no chão, senti um cheiro esquisito. Não era tão forte, mas estava lá. Um misto de suor, cigarro e... não sei explicar. Alguma coisa não parecia certa. No segundo dia, a situação ficou mais estranha. O cheiro no corredor perto do quarto 7 começou a ficar mais forte. Passei com o carrinho de limpeza e senti aquele odor, como se estivesse impregnando as paredes. Quando levei o jantar dele, arrisquei perguntar: tá tudo bem aí dentro? A voz veio mais seca dessa vez. Tá, não precisa de nada. Eu não conseguia parar de pensar naquele quarto. O Zé também estava preocupado. Esses clientes que se trancam muito tempo costumam dar problema. Amanhã, se ele não abrir, a gente resolve isso. Na manhã do terceiro dia, o cheiro no corredor estava insuportável. Era um fedor azedo, como algo apodrecendo. O Zé bateu na porta umas 3 vezes com força, mas ninguém respondeu. Ele olhou para mim e disse: vamos entrar, não estou gostando disso. Pegou o molho de chaves e abriu a porta. Assim que a gente entrou, o cheiro bateu como uma pancada. Minha garganta fechou e precisei tampar o nariz com a mão. O quarto estava uma bagunça. Garrafas de bebida vazias no chão, cinzas de cigarro espalhadas na mesa e a cama. Bom, na cama estava ele, deitado, imóvel. O lençol estava coberto de manchas de sangue e os pulsos dele tinham cortes fundos. Era sangue seco, já escurecido. Ele devia estar morto há pelo menos um dia. O Zé ligou para a polícia na mesma hora e eu saí correndo para o corredor.
Meu coração estava disparado e as imagens daquela cena não saíam da minha cabeça. Quando os policiais chegaram, começaram a isolar a área. O perito entrou com uma maleta, enquanto outro policial começou a fazer perguntas para a gente. Eu contei tudo o que sabia. O homem estava trancado desde o primeiro dia, só pedia comida e recusava limpeza. Contei do cheiro, do silêncio, de como ele parecia vazio, sabe? Enquanto isso, os peritos mexiam no celular dele. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais sombrias. Um dos policiais leu em voz alta uma mensagem que o homem tinha enviado pouco antes de morrer. Escolhi esse lugar porque era onde ela gostava de vir. Aqui eu posso estar perto dela uma última vez. A gente descobriu que ele estava falando de uma amante, uma mulher que tirou a própria vida no mesmo quarto anos atrás. Fiquei com aquela frase ecoando na minha cabeça. Quem era ela? Por que ele escolheu morrer no mesmo lugar onde ela tinha tirado a própria vida? Não consegui resistir e fui atrás de respostas. Na internet encontrei algumas notícias antigas. A mulher era uma jovem que trabalhava com ele. O caso deles virou um escândalo e ela não suportou a pressão. Um dia veio a esse motel e acabou com tudo. O pior é que naquela época ninguém sabia o que ela passava. Só enxergavam a parte do escândalo, mas não o peso que ela carregava. E agora ele, o homem que talvez fosse responsável por tudo, decidiu fazer o mesmo, como se estivesse tentando se redimir ou enfrentar os próprios demônios. Voltar ao trabalho no dia seguinte foi difícil. O Zé me pediu para limpar o quarto 7 de novo, e eu hesitei, mas aceitei. Entrei com um nó na garganta, sentindo o cheiro de produtos de limpeza tentando cobrir algo que não dava para apagar. Enquanto limpava, percebi que aquele quarto era como uma metáfora para a vida. A gente tenta esconder as sujeiras, mas elas nunca desaparecem de verdade. Hoje penso naquela história como um alerta. Todo mundo carrega seus segredos, suas culpas, seus medos. A diferença é que alguns conseguem conviver com isso e outros, outros se perdem no meio do caminho. O quarto 7 não é amaldiçoado. É só um reflexo das escolhas das pessoas. Mas ainda assim, cada vez que passo por aquele corredor, sinto um arrepio. Não pelo que aconteceu lá dentro, mas pelo que ele representa. E olha, se tem uma coisa que aprendi é que ninguém sai ileso das escolhas que faz. Nem num motel onde tudo deveria ficar trancado a 7 chaves. E me diga, o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu nunca pensei que minha curiosidade em aplicativos de relacionamento pudesse me colocar em uma situação tão perigosa. Tudo começou como qualquer outro dia. Trabalho, academia e à noite aquele deslizar de dedos no celular, olhando perfis e mensagens, até que ele apareceu, o Marcos. Bonito, simpático e o que mais me atraiu, parecia respeitoso nas conversas. Por dias trocamos mensagens e ele parecia tão alinhado comigo, tão interessado na minha rotina, nos meus gostos. Parecia saber exatamente o que dizer. Um dia, ele sugeriu que nos encontrássemos. Algo discreto, disse ele. Um motel. Achei estranho no começo, mas ele foi tão convincente. Só pra gente se conhecer sem pressão, sem ninguém incomodar. Relutei, mas concordei. No dia marcado, vesti algo casual, mas bonito. Peguei um táxi e mandei a localização para uma amiga, só por precaução. Quando cheguei, ele já estava lá, encostado no carro. Todo educado, abriu a porta para mim e me cumprimentou com aquele sorriso de filme. Entramos no quarto, que tinha um clima meio estranho, mas eu ignorei. O Marcos era tão atencioso que o ambiente parecia um detalhe insignificante. Tudo parecia normal, até eu notar algo estranho no espelho ao lado da cama. Tinha um reflexo que não fazia sentido. Cheguei mais perto e percebi que era um celular, disfarçado ali no canto. Meu coração disparou.
Sem pensar, peguei o aparelho e o virei para ver a tela. Ele estava gravando. Marcos, que merda é essa? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia. Ele tentou minimizar. Ah, é só pra gente guardar como lembrança, relaxa. Mas não tinha nada de relaxar naquela situação. Comecei a mexer no celular dele enquanto ele tentava pegar de volta. Foi quando vi o pior, as mensagens. Ele tinha enviado fotos e vídeos para um grupo chamado VIP Privado. Senti meu estômago revirar. Você tá brincando comigo? O que é isso? Ele ainda tentou me convencer de que era algo normal e que ninguém saberia que era eu. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça girava, meu corpo tremia. Ele estava ali, falando, mas eu mal conseguia ouvir. Meu único pensamento era: como eu saio dessa sem que isso destrua minha vida? A tensão no quarto era sufocante. Marcos ainda tentava pegar o celular da minha mão, mas eu segurava firme, como se minha vida dependesse disso. E de certa forma, dependia. Tudo nele começou a parecer falso. O sorriso, o jeito educado, até o perfume. Eu estava presa ali com um homem que claramente não tinha boas intenções, e o desespero começou a tomar conta. Apaga essas merdas agora! Eu gritei, mas ele apenas deu uma risadinha cínica. Você está exagerando. Ninguém vai nem saber que é você. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, me fizeram perder a cabeça. Sem pensar, peguei o abajur da mesinha e joguei nele com toda a força que eu tinha. Ele cambaleou xingando e eu aproveitei o momento para correr até o banheiro, trancando a porta atrás de mim. Meu coração parecia que ia explodir. A adrenalina era tanta que eu nem percebia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. No banheiro, respirei fundo e tentei pensar. O celular dele estava comigo, mas eu precisava garantir que as imagens fossem apagadas. Fiquei ali, ouvindo ele esmurrar a porta e me ameaçar, enquanto eu fuçava no aparelho, deletando tudo o que conseguia. Mas as mensagens não acabavam. Um monte de vídeos e fotos estavam salvos no grupo. Era maior do que eu imaginava. Eu estava lidando com algo muito mais perigoso do que apenas um encontro ruim. E se ele não fosse o único? E se tivesse mais gente envolvida? A ideia de sair viva dali começou a parecer mais difícil a cada segundo. Depois de minutos intermináveis, os barulhos do outro lado da porta diminuíram. Fiquei quieta, tentando ouvir qualquer movimento. Talvez ele tivesse ido embora? Talvez estivesse esperando do lado de fora? Eu não podia confiar em nada. Peguei o celular dele e coloquei no bolso. Não era só sobre me proteger. Eu precisava daquela prova. Quando destranquei a porta, me forcei a não fazer barulho. O quarto parecia vazio, mas o Marcos podia estar escondido em algum canto. Meus olhos varreram o espaço. Nada. O abajur estava no chão, quebrado, e o ar parecia mais pesado do que antes. Caminhei devagar até a porta do quarto e, com o coração na garganta, a abri. O corredor estava vazio, mas o silêncio me dava ainda mais medo. Cada passo era calculado, cada ruído me fazia congelar. Quando cheguei na recepção, havia uma camareira passando pano no chão. Tentei parecer o mais normal possível, mas senti os olhos dela me analisando. Será que ela sabia de algo? Será que trabalhava com ele? Tudo bem, moça? Ela perguntou, mas minha voz travou. Apenas fiz que sim com a cabeça e segui para a saída. Quando coloquei os pés fora do motel, um alívio momentâneo tomou conta de mim. Mas não durou muito. Olhei ao redor e vi o carro dele estacionado mais à frente. Ele podia aparecer a qualquer momento. Meu único objetivo era sair dali o mais rápido possível. Chamei um carro de aplicativo e esperei em um ponto de ônibus próximo, tentando não parecer desesperada. Assim que entrei no carro, respirei fundo. Eu estava fora daquele lugar, mas sabia que aquilo estava longe de acabar. Quando cheguei em casa, minhas mãos ainda tremiam. Tranquei a porta e fui direto para o quarto, como se qualquer barulho pudesse ser o Marcos atrás de mim.
Peguei o celular dele e comecei a olhar com mais calma. O que encontrei foi aterrorizante. Dezenas de vídeos de mulheres, todas gravadas em situações íntimas, sem saber. Ele não era apenas um homem perigoso. Ele fazia parte de algo muito maior. As mensagens no grupo eram nojentas. Homens comentavam sobre os vídeos como se as mulheres fossem objetos. Alguns perguntavam por mais material, outros queriam detalhes das vítimas. Meu nome estava ali, no meio das mensagens recentes, como a próxima. Meu estômago revirava, mas eu sabia que não podia simplesmente apagar tudo e seguir com minha vida. Aquilo precisava parar. Decidi entrar em contato com uma amiga que trabalhava com advocacia. Expliquei, de forma bem vaga, o que tinha acontecido. Ela ficou em choque e me orientou a registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Mas e se isso piorasse as coisas? E se eles descobrissem onde eu morava? Marcos tinha meu número, sabia como me encontrar. O medo de retaliação era paralisante. Por um momento, pensei em destruir o celular e fingir que nada aconteceu. Seria mais fácil, mas ao mesmo tempo, eu sabia que outras mulheres poderiam passar pelo mesmo inferno. Eu precisava fazer alguma coisa. Só não sabia se teria coragem. Passei a noite em claro, olhando para o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Pensei em todas as mulheres que poderiam estar passando pelo mesmo terror que eu. Pensei no que teria acontecido comigo se eu não tivesse descoberto aquele celular a tempo. Isso me deu força. Eu não podia deixar Marcos e essa rede continuarem. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui até a delegacia. Contei tudo para a policial que me atendeu. Ela foi atenciosa e disse que já haviam recebido denúncias de casos parecidos. Você fez bem em vir aqui. Isso é grave, mas podemos ajudar, ela disse, enquanto registrava tudo. Deixei o celular como prova, junto com prints das mensagens que enviei para o e-mail que ela me indicou. Saí de lá com um misto de alívio e pavor. Marcos e seus comparsas sabiam que eu existia. Eu sabia que estava me arriscando, mas pela primeira vez senti que tinha o controle da situação. Alguns dias depois, recebi a notícia de que Marcos havia sido preso. A polícia conseguiu rastrear outros membros da rede através do celular dele. Foi um alívio enorme, mas o trauma ainda estava lá. Até hoje, não consigo usar aplicativos de relacionamento ou confiar em estranhos facilmente. Eu conto essa história como um alerta. Para você que acha que essas coisas nunca vão acontecer comigo, cuidado. Elas podem acontecer sim. Eu tive sorte de escapar, mas nem todas têm. Fique atenta. Sua segurança vale mais do que qualquer momento de diversão. Não sou do tipo que acredita em coincidências. Meu trabalho como jornalista me ensinou que, quando há algo estranho, sempre há uma explicação, mesmo que ela seja difícil de engolir. Foi assim que me envolvi no caso de Clara, a recepcionista desaparecida do motel Sol da Estrada. Tudo começou com uma manchete em um jornal local. Recepcionista desaparece após registrar casal em motel. A história parecia simples, até você notar os detalhes. O casal entrou no quarto 13 e nunca foi visto saindo. Clara, dias depois, sumiu sem deixar rastros. A história me pegou de jeito, principalmente porque esse não era o primeiro desaparecimento na região. Fui até o motel falar com a gerente, Dona Elza. Ela parecia cansada, como se carregasse o peso de muitos segredos. Clara era uma boa moça, ela começou, mas mexeu com coisa que não devia. Insisti em saber mais. Dona Elza relutou, mas cedeu. Os hóspedes do quarto 13 não eram normais. Clara comentou que tinha algo estranho neles. E depois disso, bem, você sabe o que aconteceu. Pedi para ver as gravações de segurança. Após muito convencimento, ela me entregou os arquivos. Antes de sair, ela disse algo que não consegui esquecer. Se você for mexer nisso, esteja preparado. Não é o primeiro caso aqui.
Fui até o motel Sol da Estrada no dia seguinte. Ele ficava isolado em uma estrada quase abandonada. A fachada era simples, mas tinha uma vibe desconfortável. Era o tipo de lugar que parecia ter parado no tempo. Dentro, os funcionários estavam claramente desconfortáveis. Um deles, Tião, concordou em falar comigo, mas apenas depois de olhar ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. O quarto 13 é estranho. Sempre foi. Quem dorme lá ou desaparece, ou nunca mais volta o mesmo. Eu ri, tentando aliviar o clima. Você acredita nisso? Ele me olhou sério. Não é questão de acreditar, é questão de não mexer. Andei pelo motel, observando cada detalhe. Quando passei pelo corredor do quarto 13, senti um arrepio inexplicável. Não havia nada visível, mas parecia que algo ali estava errado. Decidi voltar ao meu escritório para analisar as gravações. Algo me dizia que o caso de Clara era apenas a ponta do iceberg. Naquela noite, abri os arquivos das câmeras de segurança. A qualidade das imagens era ruim, mas dava para ver o essencial. Clara estava na recepção, anotando algo em um caderno. Às 22h37, o casal entrou. A mulher era elegante demais para um lugar tão simples. O homem, em contraste, parecia deslocado. Cabeça baixa, passos calculados, como se estivesse ali contra a vontade. Durante todo o check-in, ele não levantou os olhos. Às 23h12, Clara é vista andando em direção ao quarto 13 com uma bandeja. Mas algo estava errado. Ela não parecia ela mesma. Seus movimentos eram lentos, quase como se estivesse em transe. De repente, a gravação cortou. 5 minutos inteiros desapareceram. Quando o vídeo voltou, Clara já não estava mais no corredor. O lugar estava vazio e a bandeja sumida. Fiquei com aquela sensação de que havia algo sendo escondido. Quem apagaria a gravação? E por quê? Decidi aprofundar minha pesquisa. Não demorou muito para encontrar um padrão. Nos últimos 10 anos, pelo menos 5 pessoas desapareceram na região, todas em motéis ou pousadas isoladas. Depois de muito fuçar, encontrei um artigo antigo de jornal que mencionava um culto clandestino que operava na região nos anos 1980. O grupo era conhecido por realizar rituais estranhos e marcava suas vítimas com um símbolo peculiar. O símbolo descrito no artigo era assustadoramente parecido com o desenho que Clara mencionou ter visto no quarto 13. A conexão era clara. O motel estava no centro de algo muito maior. Precisava voltar ao local, mas dessa vez com um plano. Não poderia arriscar ser pego desprevenido. Com uma câmera escondida e um gravador, aluguei o quarto 13. A tensão era palpável. O quarto era pequeno, mas cada detalhe parecia carregar um peso. O espelho estava rachado. O colchão tinha marcas queimadas e havia um cheiro estranho no ar. Quando comecei a examinar as paredes, encontrei o símbolo. Ele estava quase apagado, mas era inconfundível. Tirei várias fotos. No meio da noite, ouvi passos no corredor. Minha porta, que estava trancada, se abriu lentamente. Olhei em volta, mas não havia ninguém. No chão, encontrei um bilhete amassado. Saia enquanto pode. Decidi sair do quarto, mas não cheguei longe. 2 homens me seguiam no corredor. Fingi calma, mas quando alcancei o carro, corri o máximo que pude. A perseguição na estrada foi intensa. Eles tentaram me tirar do caminho várias vezes, mas consegui despistá-los ao entrar em um desvio desconhecido. Naquela noite, revisei tudo: o símbolo, o bilhete, as fotos. Estava claro que o culto ainda estava ativo e que Clara havia sido vítima deles. Voltei para a cidade disposto a expor tudo. Compartilhei as evidências com um amigo jornalista e publiquei uma prévia da história em um blog independente. Mas logo vieram as ameaças. Meu telefone tocava à noite e mensagens anônimas apareciam na minha caixa de entrada. Você não sabe com quem está lidando. Comecei a perceber carros me seguindo. Não tinha dúvidas, eles estavam me observando. Apesar do medo, publiquei a matéria completa. A história viralizou.
E outros relatos começaram a surgir. Pessoas de diferentes regiões falaram sobre desaparecimentos semelhantes e a pressão pública forçou as autoridades a agirem. Dias depois, recebi uma última mensagem. Você conseguiu por agora, mas estamos de olho. Eu saí da cidade por segurança, mas continuo investigando. Esta história é minha tentativa de expor a verdade, de lembrar Clara e todas as outras vítimas que nunca tiveram justiça. Se você está ouvindo isso, lembre-se, algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que nos custem caro. Eu nunca imaginei que algo assim poderia acontecer comigo. Sabe, trabalhar em um motel pode ser meio esquisito às vezes, mas nunca pensei que fosse viver algo tão traumático. Até hoje, tenho pesadelos com aquela noite. Era para ser só mais um turno tranquilo, mas virou o pior pesadelo da minha vida. Se você tem 1 minuto, vou te contar tudo, do começo ao fim. Era uma quinta-feira à noite, um dia bem comum. O movimento no motel era sempre previsível. Casais, viajantes, nada fora do normal. Eu estava no meu canto, na recepção, conferindo as reservas e distraída com meu celular. Era um trabalho solitário, mas eu gostava da tranquilidade. Pelo menos gostava até aquela noite. Lá pelas 9 da noite, um carro parou na entrada. Um modelo simples, mas bem cuidado. Dentro, um casal. Ele, um homem com um ar confiante, talvez até arrogante, que desceu do carro com um sorriso meio falso. Ela, uma mulher de olhar vazio, parecia desconfortável, quase perdida. Assim que entraram, ele foi direto ao balcão e pediu um quarto. Mas ela interrompeu falando com uma voz fria, sem emoção. Quero um quarto afastado, com total privacidade e sem serviço de quarto. Achei estranho. A maioria dos clientes pedia bebidas ou lanches, mas quem era eu para questionar? Só registrei o pedido e entreguei a chave do quarto 12 no final do corredor. Quando eles saíram, não consegui evitar. Espiei pela janela enquanto caminhavam até o quarto. Ela estava séria, segurando uma bolsa grande com força. Ele ria, falando algo que parecia uma brincadeira, mas ela não esboçou reação nenhuma. Aquilo ficou na minha cabeça. A noite seguiu tranquila por um tempo. Tinha só mais 2 quartos ocupados e os outros hóspedes nem davam trabalho. Eu tentava não pensar muito no casal do quarto 12, mas algo neles me incomodava. Lá pelas 10h30, ouvi um barulho vindo daquela direção. Um prato ou copo sendo colocado com força. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas a curiosidade começou a me corroer. Decidi checar as câmeras. Não tinha visão dentro do quarto, é claro, mas a câmera do corredor mostrava a porta. Tudo quieto. No quarto, pelo que descobri depois, a mulher estava montando um jantar completo. Velas, taças, uma garrafa de vinho. Era quase cômico pensar em um cenário tão romântico para aquele lugar. Ela serviu o homem, que parecia encantado com o gesto. Mas aí veio o detalhe que me arrepia até hoje. Antes de levar a comida à mesa, ela pegou algo da bolsa e misturou na refeição. Um pozinho branco. Fazia tudo com uma precisão assustadora, como se tivesse ensaiado. Não sei se foi intuição ou paranoia, mas comecei a sentir uma angústia no peito. Tentei me distrair, mas não consegui. Algo estava muito errado naquele quarto. O silêncio do motel foi interrompido por um som seco, como algo caindo no chão. Meu coração deu um salto. Não era incomum ouvir barulhos assim, mas naquela noite, depois de ver o olhar daquela mulher, tudo parecia mais intenso, mais estranho. Fiquei paralisada por alguns segundos, pensando se deveria ignorar ou ir até lá. Antes que eu pudesse decidir, ouvi outro som, dessa vez mais alto, como vidro quebrando. Minha mente disparou. Algo estava errado. Fui até o monitor das câmeras e me fixei na porta do quarto 12. Nada. Nenhum movimento. A porta estava fechada. Mas sabe quando o silêncio pesa?
Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais sufocante. Eu queria ir até lá, mas também sabia que não deveria. Afinal, os hóspedes não gostavam de serem incomodados. Ainda assim, meu instinto me dizia que precisava checar. Peguei o rádio e chamei o segurança Rogério, que estava na parte de trás do prédio. Rogério, tá tudo bem aí? Ouvi uns barulhos no quarto 12. Pode dar uma olhada para mim? Ele respondeu com um tom preguiçoso, típico dele. Tá tranquilo, Clara. Deve ser briga de casal. Relaxa. Mas eu não conseguia relaxar. Continuei observando as câmeras, esperando algum sinal. Foi então que ouvi uma voz abafada. Parecia um grito, mas não era claro. Fiquei gelada. Meu cérebro insistia em buscar explicações lógicas, mas meu coração estava disparado. No quarto, o jantar tinha virado um confronto. O homem começou a passar mal logo depois de comer. Tossia, tentava se levantar, mas tropeçava nas cadeiras. A mulher o olhava com uma calma perturbadora. Ela sussurrou algo que não conseguia esquecer. Você achou que ia sair impune, não é? Aquelas palavras, ditas com uma frieza que parecia cortar o ar, me deixaram arrepiada quando ouvi mais tarde. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que algo muito errado estava acontecendo. A tensão aumentava a cada minuto. Rogério, claro, estava despreocupado, mas eu não conseguia mais ficar parada. Decidi ir até o corredor do quarto 12. Quando cheguei perto, o silêncio era ensurdecedor. Cheguei a encostar o ouvido na porta, mas só consegui ouvir o som abafado de algo caindo novamente. Minha mão tremia enquanto bati na porta. Tá tudo bem aí? Perguntei, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Bati mais uma vez, mais forte. Tá tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa? De repente, ouvi um barulho atrás da porta, como se alguém estivesse se arrastando. A voz da mulher veio logo depois, fria e controlada. Tá tudo bem, só precisamos de um pouco de privacidade. Aquele tom fez meu estômago revirar. Não parecia um pedido normal, era mais como um aviso. Engoli em seco e dei meia volta, mas algo me dizia que a situação estava longe de estar bem. Voltei para a recepção, tentando decidir o que fazer. Alguns minutos depois, o rádio chiou. Era Rogério. Clara, tem alguma coisa errada no 12. Ouvi uns gritos quando fui fazer a ronda lá fora. Meu coração disparou. Eu sabia, pensei. Peguei a chave reserva e chamei Rogério. Nós dois fomos até a porta. Ele bateu forte, mas ninguém respondeu dessa vez. Foi quando decidimos abrir. Ao girar a chave, senti o estômago afundar. A cena que nos esperava lá dentro foi como um soco no peito. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro forte e enjoativo nos atingiu de imediato. Era uma mistura de comida, álcool e algo que parecia químico, metálico. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca das velas, já quase derretidas. Meu coração disparou assim que vi a bagunça. A mesa do jantar estava virada, pratos quebrados no chão e a comida espalhada em pedaços pelo carpete. O homem estava caído próximo à cama, meio de lado, respirando com dificuldade. Sua pele tinha um tom esverdeado e ele transpirava tanto que parecia ter saído de um banho. Tentou levantar a cabeça ao nos ver, mas não conseguiu. A mulher estava sentada na poltrona do canto, com o olhar fixo nele, como se estivesse esperando que algo terminasse. Não parecia nem um pouco abalada, muito menos preocupada. Rogério foi o primeiro a falar. Senhora, o que está acontecendo aqui? Ela ergueu os olhos, me encarando diretamente, e disse com uma calma que me arrepiou. Ele está colhendo o que plantou, só isso. A frieza dela me deixou paralisada. Enquanto Rogério corria até o homem para tentar ajudá-lo, fiquei ali, congelada, sem saber o que fazer. A mulher se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para fora como se nada estivesse acontecendo. Vocês não entenderiam, nenhum de vocês. Só quem passa pelo que eu passei sabe o que é isso. Ela murmurou, quase para si mesma. O homem começou a tossir violentamente e Rogério tentou erguê-lo.
mas ele era pesado demais. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para a polícia. Expliquei tudo com a voz embargada, tentando manter a calma, mas era quase impossível. Enquanto isso, a mulher continuava a falar, como se estivesse em uma conversa casual. Sabe o que é mais triste? Eu confiei nele, amei esse homem por anos, e tudo o que ele fez foi me apunhalar pelas costas, com ela. A palavra ela saiu de sua boca como um veneno. Foi aí que percebi. A amante não estava ali. Onde ela estaria? Será que a mulher tinha feito algo com ela antes de vir para o motel? Minha cabeça girava com possibilidades horríveis. A situação piorou quando o homem começou a convulsionar. Rogério gritou para mim pegar algo para ajudar, mas eu estava paralisada. As sirenes da polícia finalmente começaram a ecoar ao longe, trazendo uma mistura de alívio e pavor. Quando a polícia entrou no quarto, o ambiente parecia mais sombrio do que nunca. Os policiais pararam por um momento, chocados com a cena diante deles. Um dos agentes correu até o homem para verificar seus sinais vitais, enquanto o outro se dirigiu à mulher. Ela não ofereceu resistência, apenas ergueu as mãos e disse: ele merecia. Perguntem a ele o porquê se puderem. Fiquei no canto, abraçada a mim mesma, tentando não desabar. A mulher foi algemada e levada sem uma palavra a mais. Enquanto ela passava por mim, deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, que ainda me dá calafrios só de lembrar. O homem foi colocado em uma ambulância, mas não resistiu. A causa da morte foi confirmada dias depois: envenenamento. Descobriram que ela tinha usado uma substância altamente tóxica, misturada ao vinho e à comida. O que me deixou ainda mais inquieta foi o fato de que ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Na bolsa dela, a polícia encontrou anotações sobre a substância, um diário com os detalhes da traição e até mensagens entre ele e a amante. O motel virou um caos depois daquele dia. Jornalistas, curiosos, todos queriam saber o que tinha acontecido. Meu chefe me mandou para casa por alguns dias, mas a verdade é que eu nunca consegui voltar a trabalhar no mesmo lugar. Toda vez que lembro daquela mulher, do olhar dela, sinto um frio na espinha. Ela não era só uma esposa traída. Era alguém que perdeu tudo, inclusive a própria humanidade. Hoje, evito contar essa história, mas quando conto, as pessoas ficam sem palavras. Não é algo que você esquece facilmente. O quarto 12 foi reformado, mas ninguém mais quer ficar lá. E eu ainda ouço a voz dela na minha cabeça, repetindo aquelas palavras frias. Ele está colhendo o que plantou. Eu só sei de uma coisa: jamais subestime o que alguém magoado é capaz de fazer. Eu sempre fui o tipo de cara que confia, talvez até demais. Sempre achei que quando você está casado, precisa acreditar na pessoa ao seu lado. Mas, sabe aquela sensação que fica grudada no fundo da sua mente? Como se algo estivesse errado, mas você não conseguisse dizer exatamente o que. Foi assim que começou. Pequenas mudanças, mensagens que ela apagava rápido demais, saídas que antes eram raras, agora pareciam quase diárias. E o pior, o silêncio. O jeito como ela evitava olhar para mim quando chegava tarde. Eu não era bobo. Já tinha visto esses sinais antes, mas nunca achei que fossem aparecer na minha casa. Como detetive particular, eu já tinha lidado com casos de traição, mas seguir minha própria esposa era como pisar num campo minado, só que naquela noite não consegui me segurar. Quando ela disse que ia sair com as amigas, algo em mim gritou que era mentira. Peguei as chaves do carro e fui atrás. Segui de longe, mantendo os faróis apagados. Meu coração disparava a cada curva e eu rezava para estar errado. Mas quando vi o carro dela parar na entrada de um motel, a esperança morreu. Vi ela descer, ajeitar o vestido e entrar com um homem.
Não dava para ver o rosto dele direito, mas o jeito que ele colocava a mão nas costas dela fez meu sangue ferver. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter ignorado aquilo, mas a raiva tomou conta. Entrei no motel e pedi um quarto ao lado. O recepcionista nem me olhou 2 vezes. Parecia o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas. Quando entrei no quarto, fiquei encarando a parede fina que nos separava. Cada segundo parecia uma eternidade. Encostei o ouvido na parede e prendi a respiração. No início, eram só risadas e murmúrios. Meu estômago revirava só de imaginar o que estava acontecendo ali. Mas depois de um tempo, percebi algo estranho. O tom mudou. Não eram mais risadas. Eram sussurros tensos, quase ameaçadores. Então, ouvi um som seco, como se algo tivesse caído no chão. Meu corpo ficou tenso. Depois, veio um grito abafado. Não era um grito de surpresa ou prazer. Era de medo. Mandei uma mensagem para ela. Tá tudo bem? Nada. Nenhuma resposta. Bati na parede como se isso fosse suficiente para interromper o que quer que estivesse acontecendo. Nada. O silêncio tomou conta. Foi aí que decidi agir. Saí do quarto e bati na porta deles. Primeiro com calma. Tudo bem aí? Nenhuma resposta. Bati mais forte. Nada. Então, sem pensar muito, dei um chute e arrombei a porta. A cena que vi me fez gelar. O quarto estava uma bagunça. A cama desfeita, uma cadeira caída e marcas de algo arrastado no carpete. Minha esposa estava sentada no chão com o rosto pálido e o olhar perdido. Ela tremia tanto que parecia que ia se desfazer a qualquer momento. Amor, o que aconteceu? Perguntei, ajoelhando ao lado dela. Ela balançava a cabeça devagar, murmurando coisas desconexas. Ele vai voltar. Ele disse que ia voltar. Olhei ao redor procurando por ele, mas não tinha ninguém. As janelas estavam trancadas e a porta de trás dava para um beco vazio. Quem quer que fosse já tinha ido embora. Voltei para ela. Vi marcas vermelhas nos braços dela, como dedos que a seguraram com força. No pescoço, um arranhão comprido. Amor, quem fez isso? Me fala! Ela apenas balançava a cabeça, chorando. No canto do quarto, vi uma carteira jogada no chão. Peguei e abri. O nome no documento não me dizia nada, mas a foto era clara, o homem com quem ela tinha entrado. A cada segundo, minha mente se enchia de perguntas sem resposta. Quem era ele? Por que ela estava tão apavorada? E o que ele tinha feito? Enquanto tentava acalmá-la, ouvi um barulho no corredor. Meu corpo congelou. Dei um passo até a porta e olhei pelo olho mágico. Nada. Mas a sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. Ajudei minha esposa a levantar e disse: a gente precisa sair daqui agora. Ela me segurou pelo braço com força, os olhos arregalados. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Segurei sua mão e a levei até o carro. A cada passo pelo corredor mal iluminado, sentia que alguém estava atrás de nós. Chegamos ao estacionamento e entrei no carro, trancando as portas imediatamente. Quando liguei o motor, olhei pelo retrovisor e por um segundo, juro que vi uma sombra se mover. Acelerei sem olhar para trás. No caminho, levei minha esposa ao hospital. Os médicos confirmaram que ela estava fisicamente bem, fora os hematomas. Mas o psicológico, isso era outra história. Os policiais chegaram e começaram a fazer perguntas. Contei tudo, do início ao fim, enquanto ela permanecia em silêncio. Quando mencionei o homem, um dos policiais trocou olhares com o parceiro. Esse cara tá na nossa lista. Ele é perigoso. Roubo, agressão, até tráfico de mulheres. Você deu sorte de ele ter fugido. Meu sangue gelou. Tráfico de mulheres? Olhei para minha esposa e senti um misto de raiva e culpa. Como ela tinha se envolvido com alguém assim? Os policiais prometeram investigar, mas o tom deles não me deu muita esperança. Eles conheciam aquele motel. Era um lugar onde coisas ruins aconteciam e ninguém parecia se importar. Nas semanas seguintes, minha esposa começou a fazer terapia.
descobri que ela tinha sido enganada por ele em uma rede social. Ele fingiu ser alguém que se importava, alguém que ouvia o que ela tinha a dizer, enquanto eu estava ocupado demais para perceber que ela precisava disso de mim. O impacto daquela noite mudou tudo. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo, mas eu não podia culpá-la. Ela foi uma vítima, assim como eu. Vítimas de um sistema onde lugares como aquele motel continuam funcionando impunes. Hoje, não consigo passar perto daquele lugar. O nome do motel ficou gravado na minha mente como um símbolo de tudo que deu errado. Mas também me ensinou algo. O perigo nem sempre é óbvio. Ele pode estar nas mensagens que ignoramos, nas desculpas que aceitamos ou nas escolhas que fazemos sem pensar nas consequências. A sobrevivência não foi só sair vivo daquela noite. Foi reconstruir quem éramos, um dia de cada vez. Se histórias como esta já tiraram seu sono, inscreva-se no canal, deixe o like e nos conte nos comentários o que mais te assusta.